Hoje é dia 27 de abril de 2020. Vamos dar início a mais um encontro Perguntas e Respostas do canal Segredos da Mente. Temos uma pergunta: por que nosso inconsciente não envia para a mente racional as informações sobre o seu conteúdo, para que nós possamos conhecê-lo e fazermos as escolhas certas? No vídeo anterior, de número 12, nós fizemos uma abordagem justamente sobre a fisiologia da consciência espiritual. E neste vídeo nós dividimos a consciência espiritual em 3 compartimentos. O primeiro compartimento seria a mente consciente. O segundo compartimento seria o subconsciente. E o terceiro compartimento, o inconsciente. Disse que cada um desses compartimentos tem uma função. Qual é a função da mente consciente? É registrar todas as informações. Esse é o papel da mente consciente. Qual que é o papel do subconsciente? É registrar todas as emoções vivenciadas. E qual é o papel do inconsciente? É registrar todos os conhecimentos, mais todas as emoções vivenciadas. Então, essa é a estrutura da consciência espiritual. Em assim sendo, e cada uma com a sua função específica, nós então, ao iniciarmos um processo de vivência neste ambiente do planeta Terra, esses 3 compartimentos, que são a consciência espiritual, é acoplado no corpo físico, especificamente no cérebro. E por que essa estrutura é montada dessa forma? E tem um porquê de ser. Quando você então faz a pergunta, por que o conteúdo no inconsciente ele não desce nessa nossa experiência humana, não desce para a mente racional, para que a gente possa conhecê-lo e, a partir desse momento, vamos fazer as escolhas. Você bem disse, nós vamos fazer as escolhas. Agora, preste atenção numa coisa. Eu faria, então, as 2 perguntas para você. O que aconteceria se isso de fato, a sobreposição, fosse aceita? Quais as consequências no seu processo evolutivo? É uma pergunta também que tem que ser analisada e avaliada. E aí eu te faria uma pergunta. Os registros que estão no inconsciente, se eles fluíssem e você tomasse conhecimento numa determinada idade da sua vida, primeira questão, que idade? Aos 7, aos 14, aos 21, aos 28, aos 35, que idade? Porque o tomar conhecimento das informações, dependendo da sua idade biológica, a sua interpretação, a avaliação que você vai fazer, as suas escolhas, decisões, serão totalmente diferentes em função da sua faixa de idade biológica. Mas vamos imaginar que fosse numa idade ideal, que você pudesse entender tudo, compreender tudo, ou seja, uma fase adulta, ou seja, tivesse um grau de amadurecimento, também não muito distante, porque senão não adiantaria nada.
Mas vamos criar isso. Você, a hora que tomasse consciência de situações difíceis, de dor e sofrimento, ia fazer a escolha certa? Olha, está aqui registrado. Você faria a escolha certa? Essa aqui é a questão. Porque nós queremos normalmente sair fora das situações difíceis. Faz parte da natureza humana. Nós não queremos nada complicado e difícil para nós. Se eu tenho um conhecimento prévio do que está registrado no subconsciente, eu acredito que essas escolhas não serão feitas. E isso comprometeria totalmente o seu processo evolutivo. Em resumo, eu diria para você, essa estrutura, essa forma, é a forma mais inteligente, é algo, eu diria, divino. Porque realmente é algo divino. E vou explicar por quê. Na realidade, o conceito de evolução espiritual, da consciência espiritual, ele precisa ficar muito claro para você. Eu vou repeti-lo novamente para que isso fique sedimentado em você. Não tem como falar de evolução espiritual. Não tem jeito de falar. Se ao fazer e vivenciar qualquer coisa nessa sua existência, na condição humana, se você não fizer com gosto, com prazer, com alegria, com felicidade, porque é nesse momento que você vivencia o amor incondicional. Fazer isso para o seu irmão, para você, este é o momento. Você pode fazer qualquer coisa, pegar a sua casa, o seu carro e dar para alguém. Eu estou te dando, porque com isso eu evoluir, vou crescer espiritualmente. Conversa fiada. Isso não existe. Isso não acontece, porque não é assim. Porém, você pode dar um pão, R$1. Mas se aquilo for feito com muita ternura, muito carinho, muito amor, e numa condição tal que é o que você tinha de mais valor em suas mãos, totalmente diferente dos casos anteriores que eu citei. Isso posto, então o conceito de como você vai conduzir a sua vida não pode ser diferente disso, não pode. E tem um outro detalhe. No momento em que o conteúdo do inconsciente todo o conteúdo estivesse à disposição da mente e consciência, você naturalmente, quando eu estou falando de todo o conteúdo, eu estou falando de emoções e conhecimento. Imagine você então vivenciou uma experiência com uma pessoa e você guardou ou vivenciou uma situação muito intensa e você guardou raiva e medo numa intensidade tal, é capaz de destruir a vida de qualquer um. Quando isso está registrado no inconsciente, e aí tem conhecimento e emoção. Em estando registrado no inconsciente, ao vivenciar uma situação semelhante àquela, ou onde os entes envolvidos poderão estar com você novamente, este conteúdo emocional, de uma maneira muito forte, mas muito intensa. Só que o conteúdo emocional, ele desce do inconsciente, não atrelado ao conhecimento. Então ele desce intensamente, mas você não faz uma correlação entre este conteúdo e os entes que participaram daquela sua vivência, daquela sua experiência, onde aconteceu
coisas horríveis, terríveis. O que você então faria? E é natural. Você, antes mesmo que o fato aconteça, você o quê? Rejeitaria aquilo. E se o fato fosse rejeitado, em sendo rejeitado, você não teria condições de eliminar esse conteúdo emocional que está registrado em si, porque a evolução espiritual, da consciência espiritual, está subentendido que vocês têm que estar isento de qualquer conteúdo emocional negativo. Então, o processo de evolução, estando vinculado a esta eliminação negativa, emoções, e você sabendo o que já existe em você, você não permitiria a isso vivenciar. Então é algo muito complexo quando você tenta, dentro de uma visão humana limitada, achar que se fosse assim, seria mais fácil. A questão não é ser mais fácil ou não ser mais fácil. A questão é que vou chamar de metodologia, de que essa estrutura, ela existe justamente para que você, nesse processo evolutivo, você possa vencer todas as dificuldades possíveis dentro de um contexto do amor incondicional. A pergunta, como eu disse inicialmente, é uma pergunta de profundidade que merece um nível de explicação bem detalhada, porque as consequências e outras coisas a mais dentro dessa visão, eu diria, incontáveis. E não funcionaria. Então, na realidade, o conteúdo do inconsciente, ele flui, mas em determinadas condições, que é justamente para você não fazer uma conexão daquele conteúdo com o ente ou ser, com ele, criou toda uma situação, toda uma experiência de dor e sofrimento para você. Está ficando claro isso? Isto posto, eu diria que é suficiente para você, então, trabalhar isso mais, procurar entender o que eu quis dizer, procurar assistir a outros vídeos que também têm assuntos relativos a este tema aqui, para que você possa, talvez fazendo até outras perguntas, a gente possa ter a oportunidade de detalhar isso mais para você. Tá claro? Eu agradeço a sua pergunta e se vocês gostaram do vídeo, dê o seu like.